Diga bem forte comigo, graças a Deus, que eu tenho a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória, o domínio, a força, o poder, a soberania e a formosura pelos séculos dos séculos. Diga comigo, só o Senhor é Deus. Não diga com toda a força dos seus pulmões, diga só o Senhor é Deus. Mexe com a sua alma e diga de toda a sua alma, com toda a sua força, diga só o Senhor é Deus. Você pode falar melhor do que os profetas de Baal disseram nos dias do profeta Elias. Diga, só o Senhor é Deus. Se você tem certeza disso, aplauda a majestade santa, gloriosa. Diga, louvado seja o nome do Senhor, para todo o sempre. Diga aí para 3 pessoas perto de você assim, olha, que bom que você veio nessa noite, hein? Não, mas coloca um sorriso nos seus lábios, porque o seu irmão não quer te ver triste, não. Fala, olha, que bom que você veio nessa noite. Amém? Eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor Elias, pelo convite, pela confiança de conceder o altar da casa de Deus ao meu ministério. Eu sou o pastor Cleiton Xavier. Eu sou um dos pastores ali da Igreja Batista Getsemane. Eu estou debaixo da submissão do pastor Jorge Linhares. E desde 2008, eu sou o pastor dos Atletas de Cristo. Alguém já ouviu falar do Ministério Atletas de Cristo? Alguém já ouviu falar? O Ministério Atletas de Cristo é um ministério que trabalha com os jovens, com os atletas que aceitaram a Jesus como Salvador e aqueles que decidem passar pelas águas do batismo. Por exemplo, quem aqui já ouviu falar do goleiro Fábio do Cruzeiro? Nós que batizamos ele. Quem já ouviu falar aqui do Luan, jogador do Atlético? Nós também batizamos. Quem já ouviu falar do Carlos César? Nós também batizamos. Quem já ouviu falar aqui do jogador que era do Atlético, hoje está no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, o Bernat? Quem já ouviu falar do Bernat? Também nós batizamos. Quem já ouviu falar aqui do Diego Tardelli? Nós também batizamos. Toda essa turma dos Atletas de Cristo, do Atlético, do Cruzeiro, do América, nós que tivemos a honra, o privilégio de descê-los às águas do batismo. O Fred, ele batizou junto com o pastor Gilmar, que é esposo da nossa amada irmã Aline Barros, ali na comunidade Zona Sul, no Rio de Janeiro. O Fred batizou ali. E daqui uns dias nós estaremos batizando também toda a família do Jô. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Trabalhamos com jovens. Eu quero que você pegue a Bíblia na sua mão, por favor. Você que trouxe a Bíblia Sagrada. Abra comigo no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 9, por favor. Se alguém quiser um dia visitar o culto dos Atletas de Cristo, com a permissão do pastor Elias, o nosso culto é toda segunda-feira, às 19h30, lá na Igreja Batista Getsemane, lá no bairro Dona Clara. Você chega lá e fala, olha, eu quero ir no culto dos Atletas de Cristo. É um culto aberto para todos que quiserem participar. Lá no Salão Pérola. Hebreus capítulo 9. Quem não tem a Bíblia e tiver o smartphone com a Bíblia baixada, pode aí ligar o seu smartphone e acompanhar comigo a leitura. Hebreus capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 15. Quem puder, lógico, ficar em pé,
seria muito bom. Quem puder. Hebreus, capítulo 9, e versículo 15, diz assim: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate, isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Amém, igreja? Eu vou falar e você repete depois de mim. Por isso mesmo, não só quem almoçou hoje, por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Agora preste atenção, repita comigo: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Amém? Se assenta no seu lugar dando glória a Deus aí. Amados irmãos, toda atenção agora é pouca. Eu quero merecer a sua atenção para que você entenda a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja nessa noite. O Código Civil, que é um diploma legal que estabelece as relações entre as pessoas naturais e as pessoas jurídicas, ele traz um instituto de transmissão de bens chamado testamento. Quando elaboraram esse diploma, essa lei, denominada Código Civil, e a última alteração que nós tivemos nesse diploma foi em 2002, o legislador
O constituinte, quando elaborou essa lei, certamente eles tiveram por princípio o que está estabelecido na Bíblia Sagrada no que tange a palavra testamento. E é sobre testamento que eu vim falar nesta noite, tendo em vista que a amada irmã Fernanda, quem que é Fernanda? Quando ela, a pedido do pastor Elias, me ligou para que eu estivesse aqui nesta noite pregando a palavra do Senhor, eu perguntei a ela se teria um tema específico, se a igreja estava tratando de um tema, de um propósito, e ela disse para mim que este mês, ou que nesta temporada, a igreja está falando de reconciliação e gratidão. E ela ainda disse que o texto que tem sido lido, explorado, ensinado, é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, confere? E aí eu fui para a oração e pedi a Deus uma palavra dentro desse contexto de reconciliação, para que eu trouxesse nesta noite. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi esta palavra que ora terminamos de ler, de Hebreus capítulo 9, do verso 15 ao 22. E a palavra central, para você gravar, assimilar esta mensagem, é a palavra testamento. Qual é a palavra? De sorte que se você chegar na sua casa daqui a pouco, ou no seu trabalho, ou seja lá para onde você for, se alguém te perguntar assim, o que foi pregado, qual foi a mensagem ministrada lá na igreja nesta noite, se você lembrar somente desta palavra testamento, já está de bom tamanho. Quem me entendeu, diga amém. O que é um testamento? Escute. Um testamento é um papel, pode ser qualquer papel, pode ser uma folha de papel ofício, pode ser um papel de pão, aonde uma pessoa ainda viva, ela pode doar 50% dos seus bens a uma outra pessoa que não precisa ter laços familiares, não precisa ter parentesco de primeiro, nem de segundo e de nenhum grau. Eu gostei de uma pessoa, eu tenho afinidade com uma pessoa, eu não estou coagido, eu posso pegar um papel, seja ele qual for, e posso, em vida, vivo, eu posso declarar assim nesse papel: eu, Cleiton Xavier, por livre e espontânea vontade, sem coação, estou doando, a título gratuito, sem ônus, 50% dos meus bens a fulano de tal. E aí eu qualifico aquela pessoa a quem eu estou doando nesse papel, e eu assino esse papel. E a pessoa então pega esse papel, a pessoa que está recebendo essa doação, e para garantir essa doação de até 50% do que eu tenho, esta pessoa vai a um cartório, e a pessoa pode registrar esse papel, e pode reconhecer a assinatura neste papel do doador, e esse papel recebe o nome de testamento. Eu queria saber, aqui nesta noite,
Tem alguém aqui no meio da igreja que, se alguém fizesse para você um testamento, doando para você um apartamento de 3 quartos com suíte, alguém ficaria feliz aqui nessa noite? Não, parece que alguns não entenderam. Eu vou perguntar de forma diferente. Alguém aqui nessa noite, no meio da igreja, você ficaria satisfeito, feliz, contente, se alguém doasse para você um automóvel, seja ele, qual for a marca dele, que custasse em torno de uns 100, 150, 200 mil, alguém ficaria feliz aqui? Se alguém recebesse aqui nesta noite um testamento, onde a pessoa estivesse doando para você uma casa na praia, não no Espírito Santo, não, no Espírito Santo não, no Rio de Janeiro, ou então em São Paulo, lá no Guarujá, alguém ficaria feliz aqui? Alguém? Eu vou levantar as 2 mãos. Eu ficaria feliz, pastor Elias. Se o senhor quiser fazer hoje à noite aqui, o senhor, eu vou receber. E eu vou ficar feliz. Eu vou ficar contente e tenho certeza que quando eu chegar na minha casa, eu vou dar o testemunho para minha esposa e para os meus filhos, e eles também irão se alegrar comigo. Esse texto aqui está dizendo, escute, que Jesus, ele é mediador de um testamento. Eu vou repetir para você entender a revelação desta mensagem hoje. O autor de Hebreus, que eu não sei se foi Paulo, não quero afirmar que foi Apolo, não sou louco para afirmar que foi Lucas, eu só sei que o livro de Hebreus foi inspirado por Deus. Seja qual foi o autor, o livro de Hebreus está dizendo que Jesus, ele é o mediador de um novo testamento. E o texto aqui está dizendo que esse testamento, que Jesus é o mediador, ele foi outorgado para você e ele foi outorgado para mim. Jesus, ele fez um testamento. E nesse testamento, ele incluiu você e ele incluiu a mim. O Antigo Testamento, ele trouxe como mediador o profeta Moisés. E para confirmar o Antigo Testamento, esse texto está me ensinando que não poderia ser feito sem sangue. Por isso, aqui no versículo 19, está dizendo que para que o Velho Testamento fosse confirmado, qual Velho Testamento esse, pastor? Tudo aquilo que foi antes de Jesus, você considera Velho Testamento. Os livros da Bíblia, antes de Jesus, você considera velho? Não, só quem está vivo, velho? Você tem que entender essa mensagem. Então vão comigo, vão lá. Comigo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, toda a igreja. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis,
Segundo Reis, Primeiro Crônicas, Segundo Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. O que é isso? O que é isso? Fala comigo, o Velho Testamento. Para que fosse confirmado, Deus instituiu que sangue de bode, sangue de boi, de novilho de até 1 ano sem defeito fosse derramado no altar que ficava no santo lugar, dentro do tabernáculo. E quando o sacerdote vinha com um cutelo na mão, com uma faca ou com um facão, e ele então imolava aquele animal, o sangue do animal escorria pelas paredes do altar do sacrifício que ficava no santo lugar, e ele pegava então isopo, e pegava aquele sangue e aspergia sobre todo o povo, a fim de que todas as promessas que Deus havia feito para remir o seu povo fosse confirmado. É isso que o texto aqui está dizendo. Antes do corpo do animal ser levado para um outro altar, que chamava altar do incenso, para ser queimado, o animal era colocado no altar do sacrifício, imolado, e o sangue dele servia para aspergir todo o povo. O povo, ele era marcado com sangue de animal. Para que, pastor, isso? Para que as promessas que estavam contidas no Velho Testamento pudesse alcançar todo o povo. Nisto, então, foi constituída o Velho Testamento, ou a Antiga Aliança, como você queira. Então, se alguém perguntar para você assim: ei, quem foi o mediador da Antiga Aliança? Você tem que falar: foi Moisés. E aí a pessoa fala assim: mas qual que é a certeza que confirma essa aliança, esse testamento? Aí você tem que falar: foi sangue de animal, foi sangue de bode, foi sangue de boi, foi sangue de novilho de 1 ano sem defeito. Isso você tem que responder. Mas chegou o momento, não me pergunte o porquê, que eu não vou saber te responder. Deus não quis mais saber de sangue de bode. Deus não quis mais saber de sangue de boi. Para quem era pobre e não tinha boi e não tinha bode, Deus ordenou que pudesse levar pombas. Deus cansou de tudo isso. E para que a promessa da redenção, para que a promessa do perdão, para que a reconciliação passasse a todos os homens, Deus deu um basta nesta liturgia que ele mesmo havia instituído no tabernáculo. Porque você e eu, nós estávamos, irmãos, escute, presos em nossos pecados e nos nossos delitos. Eu e você estávamos aqui, caminhando para a morte, porque o mesmo texto diz que o primeiro Adão trouxe a morte a todos os homens. Por isso que Romanos 3:23 diz assim, porque todos pecaram e destituídos carecem hoje da glória de Deus. Então,
que eu e você alcançássemos o perdão, para que você e eu alcançássemos a reconciliação com Deus, porque o pecado nos afastou de Deus, o pecado nos levou para distante do reino da santidade. Escute isso, eu e você não poderíamos mais, no pecado, tomar posse de tudo quanto Deus havia prometido para você e para mim. E se você me perguntar, pastor, o que está escrito nesse Novo Testamento ao meu respeito? Qual é a maior herança? Qual é o maior bem que está escrito no Testamento ao meu respeito? Eu vou te responder. O tema central da Bíblia Sagrada é a salvação. E eu quero perguntar nesta noite, tem alguém aqui que crê no perdão de Deus para as nossas vidas? Tem alguém que crê comigo aqui no perdão de Deus? Tem alguém aqui que crê na misericórdia de Deus para com a sua e para com a minha vida? Tem alguém que crê comigo aqui? Então o tema central, a maior bênção, a maior herança que eu e você temos no testamento chama? Pastor, mas eu já sou salvo. Se você é salvo, tem outras bênçãos que no testamento te alcança. A mais importante é a salvação. Isso não significa que você não faz jus às outras. Até mesmo porque a Bíblia Sagrada diz: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder o quê? A sua alma. Ou seja, perder a salvação. Então a salvação é a principal bênção, a principal herança, o principal bem estabelecido no testamento para alcançar a sua vida e para alcançar a minha vida. O próprio apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 32, diz assim: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então você recebe primeiro a salvação. E depois da salvação, todas as bênçãos que você puder imaginar para ter uma vida feliz, está escrita no testamento. Eu posso ouvir um glória a Deus ou você não entendeu? Eu posso ouvir um glória a Deus ou você não entendeu? Eu estou dizendo que tudo aquilo que você precisa para ter uma vida feliz está escrito ao seu respeito no testamento. Só que tem um porém, escute. Escute para você entender. Jesus, ele nasceu para escrever o Novo Testamento. Escute. Para escrever a história do Novo Testamento, Jesus nasceu. E aí você vê Jesus com 8 dias sendo apresentado por Simeão. Depois você vê Jesus com 12 anos no templo discutindo a lei com os escribas. Depois você não vai ver Jesus dos 12 até os 30 anos. E vai ver Jesus com 30 anos sendo batizado por João, lá no Jordão. E aí você vai ver Jesus escolhendo os 12 discípulos. Você vai ver ele nomeando André, Bartolomeu, Filipe, João, Mateus, Tomé. Os 2 Tiago, os 2 Simão e os 2 Judas, os 12. E aí Jesus reuniu os 12 discípulos, escute, isso está lá em Mateus capítulo 16. E a primeira mensagem que Jesus, aqui ó, reunião de liderança com os 12, a primeira reunião com eles, fechada. Jesus, aqui ó, disse para eles: convém que eu morra. Você pode repetir isso comigo? Fala, convém. Não, fala com alegria, fala, convém que eu morra. Jesus disse para os discípulos: é necessário eu morrer. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu vim do Pai para cumprir uma missão, e esta missão se resume:
eu tenho que morrer. Convém que eu padeça. Convém que eu seja entregue nas mãos dos pecadores. Convém que eu morra. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela palavra, ela foi uma palavra tão conflitante, que na mesma hora Pedro deixou a boca dele ser usada por Satanás, e Satanás, que é o seu e o meu adversário, o nosso adversário, ele é o único interessado em que você não receba tudo aquilo que está escrito no testamento ao seu respeito. Ele vai lutar, ele vai trabalhar, ele vai fazer de tudo para que você não receba aquilo que está escrito no testamento. Ele usou a boca de Pedro e olha o que ele disse: tenha compaixão de ti, que isso não vai te acontecer. Jesus falou, eu vou morrer, convém que eu morra. E aí Satanás, na boca de Pedro, diz, aqui ó, tenha compaixão de ti, isso não vai te acontecer. E aí Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque você para mim é pedra de tropeço, porque você não cogita as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens, as coisas do mundo. E Jesus continuou falando. Toda a mensagem fechada com os 12, Jesus dizia, convém que eu morra. Eu vim para isso. Toda vez que Jesus ministrava para os 12, ele dizia, convém que eu morra. Irmãos, escute. Eu tenho 23 anos que eu prego o Evangelho. Eu já fui em 24 estados desse Brasil pregando o Evangelho. Eu já ouvi alguns pregadores, pastor Elias, eu sei que talvez o senhor também já deve ter ouvido, alguns pastores que estão aqui também já devem ter ouvido. Principalmente em época de carnaval. Estamos aproximando do carnaval. No sábado eu prego lá em Manhuaçu, que é dia 25. Domingo eu prego lá em Santos Dumont. Tudo aqui em Minas Gerais. Segunda-feira eu prego em Juiz de Fora, que é lá perto de Santos Dumont. Volto e prego lá no Anel de Selá, no bairro Pindorama, o pastor Edmir, nesse carnaval.